Então, essa daqui vai ser a parte 2 do vídeo. Pelo menos, a primeira notícia boa de hoje. Que eu não tô tão gripado quanto da última vez, então vai estar mais legal pra falar. É uma notícia que tá tendo obra aqui perto, então vai ficar um batuque da porra. Eu não sei se também vai pegar o microfone. Essa merda parece que capta tudo, menos minha voz. Então, pra continuar do último vídeo que eu tava fazendo, a gente já falou de praxis e de dialética, obviamente. Então agora a gente já pula pro tal trabalho alienado, né? E o melhor jeito para começar isso é justamente citando os manuscritos econômicos filosóficos, que a partir de lá o Marx ele vai construir a versão histórica, materialista, claro, da tal da nova filosofia, como se isso fosse uma reflexão sobre a alienação da praxis do trabalho. E, como eu já disse antes, né, para o Hegel, a alienação ela descreve um modo como uma ideia, uma vez que ela é exteriorizada no objeto, ela pode aparecer como algo estranho ao sujeito. E de forma mais particular, né, a sociedade ela é criada a partir da ideia de liberdade da espécie humana, como um sujeito coletivo. Mas por causa da limitação do desenvolvimento da liberdade, a sociedade parece para o indivíduo como alguma coisa alheia, como uma realidade coercitiva, por assim dizer. Só que o Marx ele já chega supondo que essa condição de alienação ela está fundada em condições materiais, não exatamente nas ideias históricas. E, claro, com isso, né, o termo marxista para alienação ele não pode ser confundido com sofrimento psicológico ou, sei lá, um sentimento pessoal de anomia do indivíduo, ou, sei lá, o cara que não consegue ser integrado na sociedade, ou alguma coisa do tipo. Para o Marx, justamente, a alienação ela é causada pela ligação entre a divisão do trabalho e a propriedade privada na sociedade capitalista. Sempre bom lembrar de enfatizar, na sociedade capitalista, a análise do Marx é uma análise da sociedade capitalista. Agora, claro, voltando ao tema, você tem que a propriedade privada ela aparece como um produto, né? O resultado inevitável e a inevitável consequência do modo alienado de trabalho e deriva justamente dos mecanismos de divisão do trabalho, no interior do qual cada homem ele tem uma esfera de atividade particular exclusiva, que é imposta a ele e da qual ele não pode escapar. Então, você pega lá, por exemplo, o famoso exemplo do Adam Smith da fábrica de alfinete, você tem que quebrar todo o processo de trabalho qualificado em tarefas mais detalhadas e também atribuir os trabalhadores individuais essas rotinas repetitivas e não qualificadas. E a partir disso você produz a tal da eficiência. Só que, de fato, né, o princípio, segundo Marx, claro, o princípio geral da divisão do trabalho, ele funciona através de economias inteiras, com maiores divisões entre agricultura, manufatura, comércio e outras distinções, né, entre as indústrias especializadas. Só que o Marx, da perspectiva, só que para ele, né, da perspectiva dos indivíduos que ele diz, óbvio, que são condenados no interior da divisão do trabalho, o trabalho não especializado e esse trabalho manual, para ele, o capitalismo ele envolve a perda de controle sobre o processo de trabalho e o empobrecimento material. Mas do ponto de vista do, entre aspas, né, do trabalhador coletivo, da sociedade como um todo, o contrário é que é verdadeiro. Você tem uma expansão maciça da riqueza material, revolução intelectual e cultural sem precedente. Claro, uma série de direitos e instituições que apontam, segundo ele, para um caminho de autogoverno. Então, para resolver esse enigma da história, né, o Marx ele conceitua o trabalho alienado como uma condição existencial, que é enraizada justamente na mutilação da praxis causada pela divisão do trabalho. E, de acordo com Marx também, para enumerar aqui, a gente tem 4 aspectos da alienação.
Que a primeira é o do produto do trabalho, que, claro, como riqueza social, ele contribui somente por empobrecimento do trabalhador. Você tem a alienação do mundo natural, que aparece somente como matéria-prima. Você tem a alienação, a terceira, né, da outra pessoa, né, que são as relações mútuas dos seres humanos, elas são medidas pelas mercadorias. Você tem a quarta, que são a alienação de si mesmo, ou seja, as funções animais do trabalhador se tornam o refúgio da humanidade dele, ao passo que a criatividade humana ela é animalizada, por assim dizer, dentro desse processo de trabalho. Então, no trabalho alienado, o trabalhador ele não afirma, mas ele contradiz a sua essência. Ou seja, para o Marx, em vez do trabalhador desenvolver suas livres energias físicas e intelectuais, de certa forma ele meio que destrói o seu corpo e destrói a sua mente também, né? Então isso vai significar aqui pra gente que quanto mais o trabalhador trabalha, mais poderoso se torna o mundo estranhado dos objetos que ele produz para se opor a ele, e mais pobre ele próprio se torna. Então, o que a gente pode dizer aqui que é a alienação do trabalho, né? A mutilação, como eu disse antes, que é a mutilação da praxis causada pela divisão do trabalho pela propriedade privada, é justamente a negação da autorrealização do trabalhador como um indivíduo livre e criativo. E você pode pegar, por exemplo, como Marquis aponta, isso vai fornecer uma poderosa percepção da versão de Marx sobre o método dialético, que em particular, né, os termos de outro modo misterioso da unidade dos contrários e da negação. Porque você tem a oposição entre trabalho e capital, é justamente aquilo no qual o capital nega o trabalho. Só que essa é uma unidade de contrários, porque os dois polos da oposição eles derivam da natureza contraditória do capitalismo. E o Marx acrescenta que a negação do trabalho pelo capital vai ser ela mesma negada com a abolição do trabalho alienado, que é através da eliminação da propriedade privada e da divisão do trabalho que é impositiva por ela, por assim dizer. Então, para contextualizar um pouco, mais ou menos meados de 1850, o jovem Marx, né, o pessoal chama assim, ele acha que o problema do capitalismo é justamente o trabalho alienado, que vai levar à má distribuição da riqueza econômica e à mutilação existencial da classe operária. E agora, para pegar uma citação dele, ele. Dos manuscritos também, claro, manuscritos econômicos e filosóficos, para quem quiser aí, página 186, o que ele vai dizer? O proletariado é justamente. Aqui, ó. É uma classe com cadeias radicais que tem um caráter universal por seu sofrimento universal e não reivindica qualquer direito particular, porque nenhum mal particular é perpetrado contra ela, mas o mal geral, que não pode invocar qualquer título histórico, mas somente humano, que é a completa perda do homem, que, portanto, pode ser vencida somente através da completa reconquista do homem. Ou seja, nós temos que a existência de classes que surgem da divisão do trabalho e, claro, da propriedade privada, só para dar mais ênfase aqui uma vez, ela transforma a liberdade numa abstração vazia. E o que Marx não diz, claro, e é surpreendente isso também, porque eu mesmo, se for contar só o que eu aprendi na escola do Marx, que é praticamente nada, eu sempre pensei que ele nasceu comunista, mas não. Uma das coisas que ele não diz é que o capitalismo é explorador, ao menos nas suas primeiras obras. O Marx ele acha que a produção de mercadorias, sobre o sistema de concorrência livre, trabalho assalariado, ele significa que isso daí significa que um contrato de trabalho ele representa uma troca igual, né? Você tem os salários em dinheiro em troca das mercadorias. Então, a gente tem que a percepção do Marx sobre essa exploração capitalista, ela está baseada numa leitura dos princípios de economia política do Ricardo, e que
Só que em muitos aspectos, né, o Marx ele agora rompe com a ele rompe com a teoria da alienação, porque ele se move na direção da ciência social descritiva. Porque se a gente tem no jovem Marx, claro, estamos falando do velho Marx agora, mas no jovem Marx, ele tinha pensado que a alienação era um problema moral, né, que talvez, e de forma surpreendente, né, o Marx mais velho, do Capital, sustenta, talvez não, né, ele sustenta, claro, que a exploração ela é tipo uma consequência natural das relações de produção. Então, só que aqui a gente tem que dar ênfase que a ideia de exploração ela se opõe naquilo que o Marx ele descreve como sendo a, a, a coisa mais importante que ele escreveu sobre economia política, claro, no primeiro volume do Capital, né? E nessa obra aqui a gente também tem a análise filosófica do Marx, das oposições entre valor de uso e valor de troca, trabalho concreto, trabalho abstrato, tempo de trabalho remunerado e tempo de trabalho não remunerado. E essas oposições, explicadas num determinado momento, elas vão remodelar nos termos da economia política a oposição que eu citei antes entre praxis e trabalho, que é justamente o ponto central da ideia de alienação, né? Então o resultado disso é meio contraditório, porque se de um lado o Marx ele rejeita a linguagem moral ao descrever a exploração, por outro, na medida em que a exploração remodela a alienação nos termos da economia política, você tem que toda ideia ela se apoia na antropologia filosófica normativamente rica, né, das primeiras obras do Marx. E então você tem que o Marx maduro tem e não tem uma teoria da natureza humana com implicações morais, por mais louco que isso seja. Claro, outro ponto central aqui que a gente tem que enfatizar é justamente que talvez seja o ponto que o pessoal mais escute do Marx, apesar que eu acho que nem é o ponto mais importante do Marx, para falar a verdade, que é justamente a teoria do valor-trabalho. E a gente começa, claro, com o Ricardo remodelando a economia política do Adam Smith de duas maneiras mais decisivas, né? Porque, primeiro, ele vê que a fonte da riqueza capitalista, ou a riqueza dos trabalhadores e dos proprietários de terra, como ele vê isso como surgindo de diferentes coisas, né? Lucros, salários, rendas, e rompendo com as conexões indiferenciadas do Adam Smith entre toda a população e a riqueza das nações em três partes componentes, por assim dizer. Então, é claro, a implicação disso é que o capitalismo é mais uma sociedade de classes. Diferentes grupos possuem interesses materiais distintos do que uma sociedade como um agregado nacional de papéis no processo de produção social total. Então, segundo então, outro ponto. Nossa, baralhei minha cabeça aqui. O outro ponto importante disso é que o Ricardo ele rejeita, né, como absurda a ideia do Adam Smith que as mercadorias elas possuem um valor natural, expresso como um preço monetário está baseado na oferta e na demanda. E, de acordo com o Ricardo, o valor natural de uma mercadoria é o tempo de trabalho social médio que entrou na fabricação do bem. Outro ponto, de acordo com o Ricardo também, o capitalismo é justo justamente porque, embora o trabalho seja a fonte de valor, a proporcionalidade, ele é proporcional, por assim dizer. Ou seja, para explicar melhor, né? Os trabalhadores sempre pagam o equivalente salários monetários do valor das mercadorias que eles produzem, né? Então, menos os custos e a renda, óbvio. Agora, se a gente tem que trabalhar a fonte do valor e o lucro é um excedente além do resgate dos custos capitalista e da despesa do salário, então o lucro deve ser um valor excedente extraído do trabalho, além da participação do produto total que os salários, a renda
e a despesa do capitalista, né? Então, segundo o Ricardo, o lucro finalmente ele vem a ser do trabalho realizado gratuitamente, por assim dizer, né? Segundo o Ricardo, não, né? Segundo a interpretação do Marx sobre o Ricardo, obviamente. E voltando para o Marx, ele explica, né, que as mercadorias são bens que satisfazem necessidades humanas socialmente definidas, muito esperto nesse termo aí, são necessidades humanas socialmente definidas. E outra coisa também é que são produzidas sobre duas condições especiais, né? Que você tem as unidades de produção não são comunitárias, mas reciprocamente separadas, por assim dizer, já que a gente tem propriedade privada e a troca geralmente acontece, claro, através do dinheiro. Então, a definição da mercadoria como uma utilidade feita por produtores privados para a venda no mercado, ela implica uma divisão conceitual do objeto entre a sua utilidade para satisfazer uma necessidade humana socialmente determinada. Ou seja, o seu valor de uso ou utilidade para o consumidor, né? E, claro, e o fim para o qual ela foi produzida, que no caso é o valor de troca, o valor negociável. Então, o dinheiro, como encarnação do trabalho social, termo que o próprio Marx usa, ele é uma mercadoria especial que reflete o valor de troca de outras mercadorias, que funciona como um equivalente universal. Ou seja, ele é um meio para a representação do valor, assim como é algo que pode ser comprado e vendido no mercado. Então, nossa, tô falando tão demais, que doideira. Então, vamos lá. A separação das unidades de produção e a integração dos seus produtos através do processo de troca significa para o Marx que o capitalismo ele é paradoxalmente mais e menos social do que outros modos de produção. Ou seja, o trabalho é um processo social não somente porque os indivíduos devem cooperar no local de trabalho, mas porque numa sociedade capitalista com uma extensa divisão do trabalho, a satisfação da totalidade de necessidades da comunidade, ela vai exigir uma vasta colaboração de toda a sociedade. Só que essa colaboração é realizada através dos mecanismos cegos do mercado e é acompanhada pela apropriação privada do produto social excedente. Ou seja, tem uma certa dualidade aí, né? Porque embora o capitalismo ele vá além da produção comunitária e dos sistemas de troca na sua socialização do trabalho, ele é ao mesmo tempo profundamente anárquico, individualista na sua organização, respectivamente, da produção e da distribuição. Pausa para beber aqui, pelo amor de Deus, senão eu vou morrer. Fim da pausa. Então, continuando aqui para não perder o raciocínio, essa diferença entre o uso e a troca, ela, para o Marx, ela reflete outra distinção, ou seja, entre o trabalho concreto e o trabalho abstrato. E agora é importante aqui, ó. O trabalho abstrato, o trabalho concreto, é justamente o dispêndio de esforço humano. Perdão, ele é justamente o dispêndio de esforço humano por um indivíduo ou por vários indivíduos específicos na produção de um bem com valor de uso social definido. Enquanto você tem que o trabalho abstrato, ele é o tempo de trabalho socialmente necessário exigido por um indivíduo médio que determina o valor de troca do bem. Ou seja, Marx ele vai afirmar que o valor de troca de uma mercadoria ele vai refletir o tempo de trabalho socialmente necessário exigido para a produção daquilo, agora com bastante ênfase, produção daquilo no momento da troca. Ou seja, de acordo com a teoria do valor-trabalho, né, você tem que os avanços das técnicas de produção realmente desvalorizam as mercadorias existentes. E com essas distinções em mente, o que Marx quer dizer com socialmente necessário é justamente o tempo de trabalho médio exigido por um trabalhador de capacidade média sobre as condições geralmente obtidas na indústria em questão para produzir a coisa em questão. E
Daí o Marx vai chamar de abstração real a dominação social do trabalho abstrato sobre o trabalho concreto. Como a gente pode ver nessa citação aqui, ó. Todo trabalho é, falando fisiologicamente, um dispêndio da força de trabalho humano e, no seu caráter de trabalho humano abstrato idêntico, ele cria e forma o valor das mercadorias. Por outro lado, todo trabalho é dispêndio da força de trabalho humano numa forma especial e com um objetivo definido, e nisso, no seu caráter de trabalho concreto útil. Ele produz valores de uso. Ou seja, a partir daí, né, a gente tem que o valor de troca da mercadoria força de trabalho, refletido no salário, é justamente a quantidade exigida para sustentar os trabalhadores e seus dependentes, né? É o valor requerido para reproduzir a força de trabalho. E o valor de uso da força de trabalho é o próprio trabalho, né? Que é a transformação da natureza em bens de utilidade. Então, o que implica disso é que durante uma parte do dia, o trabalhador ele reproduz a sua força de trabalho. Já no resto do dia, eles vão realizar trabalho pelo capitalista. Ou seja, o valor produzido pelo trabalhador ele vai consistir em duas partes, né? Que é o trabalho remunerado, que é refletido nos salários, e o trabalho não remunerado, o tal do excedente, que é apropriado pelo patrão como lucro, na forma exclusivamente capitalista de extração do produto social excedente. Então, não tem nada melhor aqui do que pegar a própria citação do Marx para explicar esse trecho, que é a famigerada mais-valia. Que é o seguinte, ó. Uma falsa aparência distingue o trabalho assalariado das outras formas históricas de trabalho. Com base no sistema de assalariamento, mesmo o trabalho não remunerado parece ser trabalho remunerado. Com o escravo, pelo contrário, mesmo aquela parte do seu trabalho que é paga parece ser não remunerada. Naturalmente, para trabalhar, o escravo precisa viver. E durante uma parte do dia de trabalho, ele vai repor o valor da sua própria manutenção. Continuando. Mas uma vez que nenhuma barganha é estabelecida entre ele e seu senhor, nenhum ato de vender e comprar ocorre entre as duas partes. Todo esse trabalho parece ser doado por nada. Tome-se, por outro lado, o servo camponês. O camponês trabalhava, por exemplo, 3 dias para si no seu próprio campo ou no campo alocado para ele. E os 3 outros dias ele executava trabalho compulsório e gratuito na propriedade do senhor. Aqui, então, partes remuneradas e não remuneradas do trabalho estavam sensivelmente separadas no tempo e no espaço. De fato, contudo, se um homem trabalha 3 dias da semana para si no próprio campo e 3 dias por nada na propriedade do senhor, ou se ele trabalha na fábrica ou na oficina 6 horas diárias para si e 6 para seu empregador, isso dá no mesmo, embora, neste último caso, as partes remuneradas e não remuneradas do trabalho sejam inseparavelmente misturadas umas com as outras, e a natureza de toda transação está completamente mascarada pela intervenção de um contrato e da remuneração recebida no final de semana. O trabalho gratuito parece ser fornecido voluntariamente numa instância e compulsoriamente na outra, e isso faz toda a diferença. Ou seja, a gente pode resumir. A gente tem que a forma mercadoria da força de trabalho, que, voltando, é a capacidade dos trabalhadores de executar, né, múltiplos tempos médios de trabalho socialmente, ela depende da liberdade dele. Ou seja, isso daí vai significar que tanto a sua liberdade em relação à coerção extraeconômica, diferentemente do escravo e do servo, mas também a sua liberdade, entre aspas, né, em relação à posse dos meios de produção. E, finalmente, claro, o valor do salário, o valor da mercadoria, força de trabalho, ele reflete um equilíbrio dinâmico, porque, segundo Marx, existe uma tendência a decrescer por causa dos avanços das técnicas de produzir as necessidades dos trabalhadores. E também é uma tendência de aumentar por causa de um elemento histórico e moral, ou seja, melhorias na educação e no treinamento
resultante da produção de alta tecnologia, ou então ganhos que refletem lutas sindicais bem-sucedidas. E isso daqui abre para outro tema, essa última deixa aí, que é justamente a acumulação de capital e o tal do famigerado declínio histórico, já que a gente tem a tal da lei da acumulação geral capitalista do Marx, que justamente ela vai descrever a substituição do capital variável, ou então trabalho vivo, nos termos do Marx, no processo de produção, pelo capital constante, ou então, nos termos do Marx, claro, trabalho morto. E ele vai propor que, embora o valor excedente absoluto ele possa ser gerado pelo aumento da duração e da intensidade do trabalho, a forma especificamente capitalista de exploração ela é gerada justamente do valor excedente relativo, né, que é através do melhoramento da produtividade do trabalho. Então, através de introdução de maquinaria nova, o capitalismo ele estimula a inovação tecnológica, mas como qualquer outro instrumento de aumento da produtividade do trabalho, essas máquinas elas tendem, né, a baratear as mercadorias e cortando a parte do dia de trabalho no qual o trabalhador trabalha para si, ele aumenta a parte que ele dá ao capitalista por nada. Então, o movimento no sentido da inovação tecnológica, cujo mecanismo, né, é a exploração através da produção de valor excedente que eu citei, ele aumenta a produtividade do trabalho, ou seja, você tem novas técnicas e maquinaria avançada, né? Ao mesmo tempo que ele reduz o valor da força de trabalho, né? Porque você tem produtos baratos e sindicatos enfraquecidos, por assim dizer. E a principal questão filosófica nisso é que a luta de classes e a exploração do trabalho são, dessa forma, né, a mesma coisa que a acumulação de capital e a expansão do valor. Ou seja, a, segundo Marx, a exploração capitalista é dirigida pelo espírito mundial do dinheiro, ou seja, pela dinâmica da acumulação e pela lógica do valor. Mas agora, já no terceiro volume do Capital, para quem gosta de fonte aí, o Marx ele vai introduzir a concorrência e ele apresenta dois aspectos da acumulação juntos, né? Que é a geração do valor excedente relativo através da inovação tecnológica e a canibalização, por assim dizer, não encontrei termo melhor, das empresas em concorrência. Eu tinha mentido no início, eu disse que eu estava melhor da gripe, mas eu tô uma merda. Voltando aqui, a gente tem que a concentração e a centralização do capital, ela vai significar a concentração dos meios de produção através da inovação tecnológica e da centralização de muitos capitais em grandes corporações. E o que o Marx vai tentar fazer? Ele vai tentar demonstrar que é uma relação entre a concorrência do mercado e a dimensão de classe da exploração, porque, segundo ele, a concorrência impõe a disciplina capitalista aos capitais individuais, que então eles devem se comportar como capital. E, embora a concorrência ela imponha tendências inerentes do capitalismo aos empresários individuais, o principal mecanismo que gera a concentração e a centralização do capital são as tais crises periódicas que vão assolar o sistema. Ou seja, de acordo com Marx, essas crises periódicas de superprodução de mercadorias elas vão ocorrer como uma consequência natural da anarquia da produção capitalista. Justamente graças à tendência do capital de migrar na direção das taxas de lucro mais elevadas, combinada com a incapacidade de planejar racionalmente a economia. E quando isso acontece, a gente vê uma falência econômica ou crise sendo desencadeada em seguida, né? E num crescimento grande. E tendo como resultado disso, muitas empresas entram em falência e são devoradas pelos concorrentes, né? Então, a destruição violenta do capital, né? Como ele mesmo escreve no Grundrisse,
não por relações externas a ele, mas antes com uma condição de autopreservação, é justamente a forma mais surpreendente, né, no qual é próprio dele desaparecer e dar lugar a um estágio mais elevado da produção social. Ou seja, resumindo, para o Marx, as crises periódicas do capitalismo elas culminam numa tendência histórica de longo prazo à estagnação do modo de produção capitalista. E para explicar isso, o Marx ele desenvolve uma análise da tendência do capital de migrar de setores, indústrias ou países, né, mais avançados para setores menos avançados em busca justamente dessas taxas de lucro mais elevadas. Então, o Marx ele acredita que ele pode demonstrar uma tendência de crescimento dos custos de investimento com a inovação tecnológica. E quando combinado com uma taxa equilibrada de lucro generalizada através de toda a economia, isso daí vai significar uma tendência geral de queda na taxa de lucro, né? Que é a tal da TQTL, né? E, e voltando para TQTL, voltando não, né? A gente está nela. E dentro dela, da TQTL, a gente tem implicações históricas no sentido hegeliano, por assim dizer, de que isso daí justamente indica o surgimento e a queda histórica do capitalismo, né? Então, na medida em que a dinâmica do capitalismo ele leva à migração do capital para setores desenvolvidos, você tem que a industrialização se espalha nacionalmente e depois internacionalmente. Só que no final, além de um determinado ponto, o desenvolvimento das forças produtivas ele se torna uma barreira para o capital, né? Por isso que ele diz que a relação capitalista ela se torna uma barreira para o desenvolvimento das forças produtivas do trabalho. E essa barreira ela justamente assume uma aparência fenomênica da TQTL, que é consequência dela é justamente a estagnação generalizada e na versão capitalista da grande crise do feudalismo. E agora, eu não sei se o vídeo ficou muito longo, mas eu vou continuar porque eu tô conseguindo falar ainda. E também eu acho que não falta tanta coisa para eu comentar. Se bem que eu acho que eu vou deixar pro próximo. Então eu vou acabar por aqui mesmo. É isso daí. Até mais.